Nesse vídeo eu vou te mostrar 5 sinais que talvez seja o momento de você trocar de estágio. E no final ainda vou trazer um bônus de como pedir demissão do seu estágio, deixando as portas abertas. Cara, eu já cansei de ver pessoas que estão fazendo um estágio, mas por diferentes motivos não estão curtindo, ou não tem perspectiva de crescimento na empresa, mas continuam lá. E isso pode ser muito ruim, seja pelo aspecto da sua saúde mental, pelo seu crescimento na empresa e pela sua carreira no longo prazo. Muitas vezes você sente que não tá se desenvolvendo, não tá indo bem no estágio, não tá curtindo ir pro estágio e acha que o problema tá em você, mas muitas vezes pode ser que tá na empresa ou na vaga que você tá. Eu já estagiei na ThyssenKrupp, uma startup, na Basso e no Itaú. E no Itaú eu passei por 2 áreas, então no total eu fiz 5 estágios. E isso foi ótimo, porque eu comecei a estagiar logo no comecinho da faculdade, então eu tive bastante tempo pra estagiar e escolher a empresa que eu queria ficar. As decisões que eu tomei de mudar de estágio foram muito estratégicas e se eu não tivesse feito essas mudanças, poderia ter tido uma carreira muito estagnada, ganhando pouco, sem me desenvolver e teria tido grandes chances de me formar desempregada, porque a empresa não efetivava. Existem 5 pilares que um estágio foda deve ter e que se algum deles faltarem, pode ser que você não esteja no lugar certo e aí é um sinal que você deve buscar trocar de estágio, seja mudando de área na empresa ou indo estagiar em um lugar novo. Nesse vídeo eu vou passar pelos sinais que você deve analisar em cada um desses pilares para saber se tá ou não tá no estágio certo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal que eu vou te contar o primeiro sinal de que talvez você deve trocar de estágio. Primeiro sinal, não está aprendendo e se desenvolvendo. Quando você começa a estagiar, é natural que você aprenda coisas novas, comece a conhecer mais sobre a empresa, aprenda novas atividades, desenvolva habilidades como comunicação, gestão do tempo e muitas outras coisas. Isso é chamado de curva de aprendizagem. E quando você começa um novo estágio, é natural você aprender coisas novas num curto período de tempo, então sua curva de aprendizagem ela é acelerada. Mas tem muitas vezes que depois do período inicial, você para de aprender coisas novas, você para de desenvolver suas habilidades e ali você entra numa zona de estagnação. Você sente que fica só executando as coisas e não tá mais se desenvolvendo, não tá mais aprendendo no estágio. E isso é um sinal muito grande de alerta, porque você tá no início da sua carreira. Se você quer crescer na carreira profissionalmente, precisa se desenvolver muito. E ficar estagnado no estágio pode te atrapalhar nisso e fazer você ter uma carreira empacada. Quando eu comecei meu primeiro estágio na ThyssenKrupp, que é uma multinacional alemã, produz a maioria dos elevadores que você já usou. No começo eu tava entrando num mundo novo e eu aprendi muita coisa, mas depois de alguns meses eu me senti muito estagnada. Eu só tinha que executar coisas operacionais, mecânicas, eu não tava aprendendo coisas novas, não era desafiada, não era envolvida em projetos, não era envolvida em reuniões. Então eu vi que se eu realmente quisesse me desenvolver, lá não era um lugar certo pra mim. Mas também toma cuidado, que antes de sair do seu estágio por causa disso, você precisa entender se o problema de fato tá no estágio ou se não é você que tá estagnando. Você é responsável pelo seu desenvolvimento. Não adianta você ficar parado esperando as pessoas te ensinarem, as pessoas te desenvolverem, as pessoas te envolverem nas coisas. Você também tem que ir atrás disso, né? No meu caso, eu coloquei um desafio pra mim de que em 3 meses eu ia tentar mudar esse cenário e me dedicar ao máximo pra me desenvolver, pra entender se o problema não tava de fato em mim. E aí eu vi que aquilo era uma característica da área que eu tava e também da empresa, porque parecia que todo mundo lá era estagnado, só ia executando as coisas. Então eu pedi demissão e troquei de estágio. Segundo sinal, você não vê potencial de crescimento. Quando eu comecei a estagiar lá na BASF, cara, ali tudo mudou. Tudo que eu sentia na ThyssenKrupp, ali era totalmente diferente. Eu saí de uma planta de fábrica mais afastada pro escritório na matriz da empresa, no Centro Empresarial de São Paulo. Entrei numa área muito estratégica, voltada para tecnologia, inovação. Eu recebi muitas responsabilidades e também autonomia. Eu tocava projetos importantes com outros países, eu lidava com grandes clientes, com a liderança da BASF, e o estágio pagava muito bem. E nesse estágio eu tive uma gestora, cara, muito foda, que até hoje foi uma das minhas maiores referências profissionais. Ela me desafiava muito, me dava autonomia, me ensinava muita coisa. Esse, sem sombra de dúvidas, foi o meu melhor estágio, onde eu mais me desenvolvi, onde eu mais aprendi coisas e amadureci profissionalmente. Inclusive, as pessoas me chamavam de estagiária sênior lá, porque falavam que eu não parecia estagiária, que eu já tava um nível acima. Mas eu tive um problema. Quando eu comecei esse estágio, eu tinha 2 anos
anos de contrato e faltavam 2 anos pra eu me formar. Só que eu fui analisando o cenário e percebendo que era muito raro estagiário ser efetivado na empresa. A taxa de efetivação era muito baixa. E na minha área, que era uma área nova, tinham muitos terceiros, que são pessoas contratadas através de uma consultoria externa, e eles ficavam lá alocados para executar alguns projetos, mas não eram de fato colaboradores da BASF. E eu comecei a conversar com a minha gestora, com o meu gerente, e eles falaram que era quase certo que eu conseguiria ser contratada como terceira para ser efetivada e que iam tentar me efetivar como analista BASF, mas isso era muito incerto, muito difícil de acontecer por conta do cenário econômico e estratégico da diretoria. Só que assim, de jeito nenhum eu queria ser contratada como terceira, porque quem era terceira ganhava menos, não podia participar de reuniões estratégicas, não tinha muito potencial de crescimento e não tinha os mesmos benefícios da BASF e nem o nome BASF no currículo. Isso poderia atrapalhar muito minha carreira no longo prazo. Então eu coloquei uma meta de que se eu não fosse efetivada em 1 ano, eu ia buscar outro estágio para ser efetivado nessa nova empresa, que a maioria das empresas pedem que você tenha pelo menos 1 ano para estagiar. Se eu deixasse chegar até o fim de 2 anos do meu contrato, eu tinha muita chance de não ser efetivada na BASF e me formar desempregada, porque não dava mais para estagiar ou de ser contratada como terceira e eu ia estagnar minha carreira. Enfim, deu esse 1 ano, não rolou a efetivação e eu busquei outro estágio. E um spoiler aqui do final da história, o outro estagiário da minha área que tava lá comigo, ele continuou lá na BASF e depois de 1 ano, né, que deu o 2º ano de contrato dele, ele foi efetivado como terceiro. E eu avisei ele. Então, se você quer ver que não vai rolar a efetivação ou que as chances são muito baixas, é importante você sair ali em tempo hábil de buscar outro estágio. Terceiro sinal, você não sente orgulho de falar que estagia lá. O terceiro sinal de que você deve trocar de estágio é você não sentir orgulho de falar que estagia naquela empresa. Esse orgulho pode ser por estar estagiando numa grande empresa, porque, cara, é muito diferente você falar que é estagiária da Ambev do que falar, eu sou estagiária da empresa Werbs que fabrica tampas de plástico. Grandes empresas trazem um peso muito maior pro seu currículo e você fala de peito cheio que tá estagiando lá. Já o outro cenário, ter que explicar o que a empresa faz porque o nome não é conhecido, cara, é foda. Mas esse orgulho de falar que é estagiário naquela empresa vai muito além de estagiar numa grande empresa ou não. É sobre estar num lugar que você se sinta bem, que você sinta orgulho em pertencer àquilo. Se você tá num ambiente tóxico, numa área que não faz o seu olho brilhar ou não se identifica com o que você faz, não tem sentido você continuar ali. Muitas vezes você tá numa área que não tem nada a ver com o seu perfil, com seus pontos fortes, e aí você não manda bem, não por você ser ruim, mas simplesmente porque aquilo não faz sentido e não se encaixa com você. Muito provavelmente você vai conseguir se destacar muito mais numa área que você curta e que você tenha de fato perfil com aquela área. Se você viu que você não se encaixa com o estágio por um fator da empresa relacionado à cultura dela, vale você trocar de empresa, mas se for só pela área, você pode aproveitar esse estágio, essa empresa e tentar mudar de área dentro ali da própria empresa. O quarto sinal que você deve analisar é com relação à liderança. Esse aspecto, cara, é muito importante porque a sua liderança vai impactar muito todos os pontos anteriores. Uma boa liderança pode te desafiar com atividades e projetos que te desenvolvam. Pode ser as pessoas que vão brigar pela sua efetivação e vão ter muita influência no orgulho que você sente tá naquela empresa. E a questão é que da mesma forma que uma boa liderança pode fazer tudo isso, uma má liderança pode passar só no job, não tá nem aí com o seu desenvolvimento, não te desafiar, não te dar feedback, não querer te efetivar e nem ir atrás da sua efetivação, também deixar o ambiente ali de trabalho tóxico. E a questão é que da mesma forma que uma boa liderança pode fazer tudo isso, uma má liderança pode só te passar no job, tá nem aí com seu desenvolvimento, não te desafiar, não te dar feedbacks, não querer te efetivar e nem ir atrás da sua efetivação e também deixar o ambiente de trabalho ali um clima muito mais pesado. Meu terceiro estágio, eu fui contratada pelos donos de uma startup, que era uma empresa que tinha acabado de ser criada, então eu curtia muito meu gestor, que ele era justamente um dos donos, a gente se dava muito bem, a gente tinha um perfil muito parecido, eu aprendia muito com ele, até que eles contrataram uma gerente que virou minha nova gestora. Logo de cara, a gente não se deu bem. A forma de pensar, de liderança e tudo mais, eu senti que não estava contribuindo mais para o meu crescimento. Eu fiquei lá pouco tempo com ela na liderança, porque em paralelo eu comecei a buscar outro estágio, porque, cara, sério, meus dias realmente não estavam mais sendo prazerosos, não estava mais sendo desafiador, minhas atividades mudaram muito quando ela entrou. Enfim, aquela era a hora de mudar de empresa e eu queria muito voltar para uma multinacional, que foi aí quando eu entrei na BASF, melhor decisão que eu já fiz.
Cara, eu já vi estagiários da mesma empresa em áreas próximas em que um curtia muito o estágio e o outro odiava os estágios e o motivo estava muito relacionado à diferença entre os gestores. Quinto e último sinal, a remuneração. Muita gente fala, né, que no momento de estágio você não deve pensar em dinheiro e deve focar só no seu aprendizado. Bom, eu discordo em partes. O dinheiro não deveria ser o mais importante e único fator que você analisa na hora de estagiar, mas ele com certeza deve ser pesado nessa balança. Tem uma correlação muito grande entre os estágios que pagam mais e em que você mais se desenvolve e tem potencial de crescer. A lógica aqui é, não faz sentido nenhum uma empresa te pagar R$2.000, R$2.500 de estágio por mês e colocar você só pra fazer corno job e depois simplesmente encerrar o contrato. Pô, pagar tudo isso para um estagiário é um sinal de que essa empresa valoriza os estagiários e tá atrás das melhores pessoas para desenvolvê-las lá dentro e fazer com que um dia virem futuros gestores e gestoras dessas empresas. E quando você analisa a remuneração de um estágio, você não deve olhar só a remuneração ali no curto prazo, no período de estágio. É muito importante você olhar nos próximos cargos. Tem empresas que às vezes pagam a menos no estágio, mas que paga mais nos próximos cargos. Às vezes você decide ir para um estágio porque ele paga R$500 a mais, mas você não olha a remuneração dos próximos cargos. Vou te dar um exemplo aqui, a Saint-Gobain, eles têm um salário médio de estágio de R$2.180. Quando eu comecei a estagiar na Basso, pagava R$1.700 pro ano da faculdade que eu tava, e tem gente que escolheu ir pra Saint-Gobain, mas, cara, a média salarial de um analista júnior lá, quando você é efetivado, é de R$3.960, enquanto na Basso é de R$5.600. No estágio da Saint-Gobain, beleza, paga R$480 a mais, mas quando você é efetivado, paga R$1.640 a menos. Em 2 anos de estágio, a Saint-Gobain pagaria R$11.520 a mais, mas você recuperaria essa diferença só 7 meses como analista na base. E esse valor acaba ficando muito para trás no longo prazo da carreira, então já fica a dica de você pesquisar a média salarial dos próximos cargos da empresa. É só jogar no Google, média salarial Glassdoor, o cargo ou a empresa que você quer analisar e pronto. Quando eu mudei da Basso e pro Itaú, onde minha efetivação era certa, os próximos cargos pagavam absurdamente bem. Como analista júnior, somando os bônus também, eu ganharia mais R$6.000 por mês. E lá, cara, se você manda bem, as promoções são muito rápidas, então esse salário poderia subir muito em pouco tempo. É importante você analisar todos esses fatores para você saber se você realmente está no lugar certo e se não tiver, não tenha medo de mudar de estágio. Meu maior receio na hora de trocar de estágio era que muita gente falava que eu ia sujar meu currículo por trocar de empresa em pouco tempo, mas se você tiver clareza do porquê você quer mudar e souber se vender nos processos seletivos, isso não vai te atrapalhar de forma alguma. Depois da ThyssenKrupp, eu passei numa startup, na BASF, na Amazon, no IT, a carteira digital do Itaú, e no Itaú na área de marketing. Cara, isso nunca foi um empecilho pra mim, porque eu sabia me vender muito bem. E agora, como prometido no início do vídeo, eu vou te contar como pedir demissão e sair do seu estágio sem fechar portas. Saindo dos meus estágios, eu conseguia manter as portas abertas e manter contato com os meus gestores. O segredo tá em, primeiro, você ter um bom relacionamento com eles enquanto tá lá e fazer um bom trabalho. O pedido de demissão, cara, nunca vai ser uma coisa fácil, mas se você manteve um bom relacionamento e fez um bom trabalho, as pessoas vão gostar de você. E aí o ideal é você comunicar que vai sair o quanto antes e deixar suas tarefas mais organizadas quanto possível para a próxima pessoa assumir e também finalizar o máximo de trabalho que você puder. Assim você não deixa a empresa na mão quando você sair, porque o erro de muito estagiário é falar que tá saindo e simplesmente deixar na mão. Me conta aqui nos comentários, você sente que tá no lugar certo ou é hora de mudar de estágio? Tamo junto e rumo ao estágio foda.